O Plasmodium ovale se trata de um dos principais protozoários responsáveis pela malária humana. Ele pertence ao filo Apicomplex, que possui a presença característica do complexo apical, uma estrutura que facilita a invasão das células pelo hospedeiro. Quando instaurado no sangue humano, o Plasmodium ovale passa por diferentes formas durante seu desenvolvimento dentro das hemácias. O trofozoito jovem geralmente se apresenta em forma de anel com citoplasma delicado e pigmento fino. À medida que amadurece, o trofozoito se torna mais compacto e pigmentado. Em seguida, forma o esquizonte, que contém de 8 a 12 merozoitos, e ao romper a ameaça, libera-os para infectar novas células. Por fim, o parasita desenvolve os gametócitos, formas sexuais arredondadas e pigmentadas, que poderão ser ingeridas pelo mosquito vetor. Ele se trata de um organismo heterotrófico e depende totalmente do interior da hemácia para sobreviver. Ele utiliza a hemoglobina como principal fonte de aminoácidos e o produto tóxico dessa digestão transformada em hemozoína, um pigmento escuro que se acumula no parasita. O Plasmodium ovale se desloca através de cílios ou flagelos. Seu movimento ocorre por um mecanismo chamado de glítio, que depende de proteínas associadas ao citoesqueleto. A malária, ela é transmitida pela picada de um mosquito. Então, o mosquito, ele transmite o Plasmodium ovale através da sua saliva. Ou seja, quando ele vai se alimentar do hospedeiro, além de fazer a ingestão de sangue, ele também libera a saliva dele na sua corrente sanguínea, que pode estar infectada com o Plasmodium ou não. Mas se ela estiver infectada com o Plasmodium, ele vai penetrar nos glóbulos vermelhos e se alimentar da hemoglobina. Além disso, as formas microscópicas e móveis do parasita, eles são transportados rapidamente para a corrente sanguínea e chegam até o fígado. No fígado, eles invadem as células parenquimatosas hepáticas e iniciam um processo de reprodução assexuada. O plasmódio, então, ele geralmente permanece cerca de 8 a 9 dias fazendo esse período de reprodução assexuada e formando células infecciosas, ou seja, células que podem infectar outras células. Então, além disso, eles passam cerca de 50 horas em um ciclo sanguíneo, ou seja, da formação até a destruição do sangue. Eles percorrem todo o ciclo do sangue no fígado e depois dessas 50 horas supõe-se que quase toda a hemoglobina que está presente no fígado já foi infectada. E a maioria dessas células infectadas elas estão dormentes, ou seja, elas não apresentam nenhum sintoma clínico. Então, em algum momento eles são reativados e eles voltam à circulação do sangue, o que é um problema, porque de fato os sintomas vão aparecer, de fato você vai sentir os sintomas da malária. Quando ele está ativo, eles se desenvolvem e se diferenciam entre masculino e feminino. E então eles já são novamente capazes de transmitir a infecção da malária. Sendo assim, quando um outro mosquito que ainda não está infectado, ele vem para se alimentar do hospedeiro que já foi infectado, ele acaba contraindo células infecciosas que ficam no intestino do próprio mosquito. E assim eles começam todo o ciclo dentro do mosquito de novo para que o mosquito possa transmitir para lá. O Plasmodium ovale ele faz parte de um grupo chamado Apicomplexa, que reúne parasitas que vivem dentro de células. E na evolução do gênero, ele é parente muito próximo de Plasmodium vivax, porque os dois têm características muito parecidas e infectam de forma semelhante também. E através de estudos de DNA se descobriu que o Plasmodium ovale, na verdade, é formado por duas espécies muito parecidas, chamadas Plasmodium ovale curtici e Plasmodium ovale wallicheri, que mesmo sendo muito iguais, elas seguem caminhos evolutivos bem diferentes. E esse parasita também tem uma história evolutiva separada da do parasita Plasmodium falciparum, que possui o tipo de malária mais perigoso. Passando um pouco das informações sobre a doença que ele provoca, sua malária mais leve é curada em 3 a 7 dias e com poucos sintomas e quase nenhuma sequela registrada. Os principais sintomas da infecção incluem febre alta, calafrios, tremores, dores de cabeça, náusea e vômito, além da vermelhidão no local da picada. Complicações graves como a malária cerebral são raras, mas a anemia e o cansaço extremo podem ocorrer em caso de diagnóstico tardio. Há casos de recaídas pelos hipnozoítos no fígado que podem reativar a doença anos depois, exigindo um tratamento específico com a primaquina.
A profilaxia é o conjunto de medidas que buscam prevenir doenças, e a profilaxia contra a malária causada pelo Plasmodium ovale passa por 3 pontos principais: a proteção pessoal, a quimioprofilaxia e medidas de saneamento básico. A proteção pessoal envolve o uso de repelente, cobrir a pele nos períodos do dia em que o mosquito se alimenta e dormir sob mosquiteiros. A quimioprofilaxia é a profilaxia por uso de medicamentos. No caso da malária, por Plasmodium ovale, o melhor medicamento é a primaquina, que atua na infecção inicial do parasita no fígado, mas também ataca os hipnozoides que causam a infecção tardia. A principal medida de saneamento básico contra a malária é a erradicação de potenciais criadores do mosquito, que são principalmente locais com água parada.